que acontece dentro de um caminhão de expedição que fez umas curvas bem acentuadas. Ai, que ódio de mim mesmo. Deus do céu, caiu tudo. E é hora de dar tchau pra Chalans. Tchau, Chalans. Nossa, nós ficamos aqui nesse campo acho que uns 5 dias. Por quê? Porque essa época do ano aqui na França é muito ruim por causa da Baía de Biscaia. Aquela baía que nós passamos a primeira velejada com a Joy, lembra? Então, aquilo lá traz um vento, traz muita chuva aqui para essa região da França. E nós estamos aqui porque nós queríamos ir até Les Sables, que é de onde nós temos com a Joy, para ver a chegada do Vendée Globe, que é aquela competição, uma das competições mais famosas do mundo de vela, que os caras velejam mais ou menos por 3 meses, o mundo todo, solitários e sem parar em nenhuma escala. E antes de sair a gente conecta todos os eletrônicos aqui. Esse daqui é o nosso Garmin, que vai fazer com que a gente chegue aí no nosso destino, evitando alguns lugares que a gente não pode andar com o Kong, porque ele é muito pesado. Mas eu coloco ao mesmo tempo o Google também. O Google nos ajuda a ter certeza que esse cara aqui, o Garmin, não vai falar besteira pra gente. Vamos lá, o próximo destino tá a 78 km daqui, pertinho ali de Les Sables, como a Paty falou. Mas falando no Garmin, o Garmin já meteu a gente em umas encrencas. Um dia que acabou, acho que o satélite, internet, tudo que tinha, ele meteu a gente dentro da cidade de Munique. E esses dias a gente tava indo por um caminho que sabia que dava pra ir. Ele ficava mandando a gente retornar. Faltava 5 km para chegar no destino final e ele mandava a gente retornar. Então a gente confia, mas não confia muito bem nele, não. Correção, ela quis dizer o Google, tá? Lá na cidade de Munique. Você falou Garmin, tá confundindo as palavras? Mas era o Garmin, sim. Não era, a gente tinha comprado ainda. Claro que era. Era o Garmin. Então, pra tirar a dúvida, a gente vai ter que olhar nos vídeos que a gente fez. Vamos lá. E aí, quem tava certo? Tudo. Acabei de olhar aqui nas fotos e nos vídeos e realmente, quando nós fomos pra Áustria, a gente não tinha o Garmin, a gente comprou depois. Mas a idade, pessoal, é assim mesmo. Coitado do Duda que vai sofrer comigo. Bom, esses últimos dias nós resolvemos não sair do camping porque tinha muitos alertas aqui na região de vento muito forte, de alagamentos, enchente. Então a gente preferiu ficar com o Kong em segurança. E sim, realmente estava muito forte o vento ali no camping. Eu acho que devia dar uns 50 nós, mais ou menos, que estava mostrando para nós no radar. O Kong balançava muito, porque ele é alto, né? Então o vento pegava de lado assim, parecia que estava dentro de uma máquina de lavar menos, né? Nem tanto. Então todo cuidado na estrada é necessário. Não só nós, mas os outros caminhoneiros também, que tem aqueles caminhões bem grandes, sabe? Às vezes bitrem. Deve ser muito difícil dirigir aquilo ali quando tem ventão. Olha, tem que tirar o chapéu pra galera que dirige bitrem, porque eu acho que não deve ser nada fácil. Óbvio que você vai pegando o jeito e vai dirigindo com o tempo, você aprendendo, você conhece o caminhão, você consegue sentir o caminhão, mas não é um trabalho muito fácil, não. Parabéns pros caminhoneiros, que é caminhoneiro, e comentem pra nós como que é dirigir um bitrem. Tenho muita curiosidade, será que um dia eu vou dirigir um bitrem? Primeiro você precisa dirigir o Kong, né? Mas o Kong eu tô deixando o Duda dirigir, porque ele é fominha, só ele quer dirigir o Kong. É brincadeira. É que assim, eu fiz a carta para dirigir o Kong para se um acaso precisar. Porque quem dirige é o Duda, ele adora dirigir. E eu sou a copilota, eu tenho que ficar aqui dando palpite, sabe? Eu fico olhando o caminho, se tá certo. Precisa ter um copiloto aqui. Eu me disponibilizei a ser a copilota. Mas quando tiver umas estradinhas mais tranquilas, assim, com certeza eu vou pegar o Kong. Mas por enquanto deixa o Duda se divertir. Olha, tá tanto vento que até os cataventos da energia eólica desligaram, ó. Tá funcionando. O Dudu tá falando que tem freio. Não sei, alguém que é expert em energia eólica dessas pás aí, tem freio esse negócio pra quando tem muito vento ou precisa realmente desligar? Vim pesquisar aqui, né, no meu melhor amigo Google, né, sobre energia eólica. Eu não consegui achar
sobre o sistema, se faz a panela girar ou não, se é desligado, como que funciona. Mas eu descobri que sabia que onde tem energia eólica, os pássaros e os morcegos não ficam muito perto, porque parece que ela produz um barulho muito forte que acaba matando eles. E quem tem mais energia eólica no país é a China. Aqui na Europa eu sei que tem alguns lugares ali pra cima, perto da Holanda, onde mais? Holanda, Alemanha, bem lá pra cima, né? Suécia, tem energia eólica no mar. A gente nunca viu nenhum aqui pra baixo no lado do Mediterrâneo, mas lá pra cima eu sei que tem. E aqui na França tem muito, porque tem muito campo, então tem bastante lugar pro negócio funcionar e venta pra caramba, né? Então tá explicado. Mas eu continuo sem a resposta de como que faz pra travar a energia eólica, se tem um botãozinho igual do nosso ventilador ali ou não. Quando a pessoa esquece de fechar os compartimentos, o que acontece dentro de um caminhão de expedição que fez umas curvas bem acentuadas? Ai, que ódio de mim mesmo. Que besteira que eu fui fazer hoje. Quer dizer que eu não fiz, né? Devia ter fechado. Olha isso. Ah, agora. Meu Deus do céu. Caiu tudo. Eu esqueci de fechar esses dois compartimentos aqui. Mas teve coisas lá em cima que aguentaram firme. Falei ali pro Duda que eu tava ouvindo os barulhos diferentes aqui dentro. Mas eu não fazia ideia que poderia ser isso. Que zona! Meu Deus, acho que quebrou algumas coisas aqui. Porque... Ai, que raiva, meu. Eu acredito. Zona. Quebrei o perfume do Duda, ele vai me matar. Chegamos aqui. Esse é o camping. Pra variar, não tem ninguém. Esse camping aqui do Air Camping Park são todos parecidos. Vagas, água, energia, onde se tira água cinza. Padrão. É muito fácil de parar, é legal. E agora nós vamos dar uma volta, porque nós chegamos no mar, pessoal. Saudades que eu tava do mar. Desde que a gente saiu da Joy, nós nunca mais vimos o mar aqui na Europa. Então faz acho que uns 2 meses, mais ou menos. Só que tá aquele mega vento aqui, porque tá do lado do mar, né? Mas a gente vai lá ver. Só espero que a gente não voe com esse ventão. Ó, quando a gente entra com o Kong, nós temos o cartão deles. É muito fácil, né? Eu vou te falar que é assim, impressionante. Parece que você tá chegando em casa, porque você tem um cartãozinho pra entrar na garagem, só chega aqui, pop, entra e sai. Daí você recarrega tudo no site deles direto. E eles têm praticamente em toda a França isso aqui. Aí agora já tá quase chegando na Espanha, né? Acho que quando nós chegarmos na Espanha vai ser um pouquinho diferente, né? Que na Espanha não tem essa. Se não me engano, são só 3 lugares que tem. Perto de Valência, um perto de Barcelona e o outro aqui do lado do Atlântico. Montanha? É. Tá na praia? Não, não é montanha, é encosta do mar ali. Ah, Olha lá, melhor não entrar aqui não. vou apostar com você que tá tudo certo lá. Foi só uma plaquinha falando. Pessoal, cuidado que o mar tá forte aí, você pode se afogar. Como eu não falo francês direito, eu não sei o que tá escrito. Mas a gente vai lá ver pra dar uma olhadinha. Nossa, olha o tamanho daquelas ondas lá. Nossa, o vento tá tão forte aqui. Vocês conseguem ver essas árvores aqui atrás? Tava gravando aqui o Duda andando ali na praia. Caiu um tronco de árvore gigantesco. Eu acho que essas árvores são bem antigas e velhas, né? Começa a ficar podre. Daí esse ventão vem e acaba caindo. Eu dei um maior susto. Achei que era a polícia vendo atrás de nós aqui. Essa região aqui do Atlântico, a maré varia muito, né? Varia. Eu acho que são uns 3 metros ou mais, assim, de variação de maré. Quando a gente esteve aqui com a Joy em 2021, já sabia disso. Então você tem que ficar muito esperto. Quando você parar na marina, os cabos, se não for um pier flutuante, pode ter graves problemas. Aqui dá pra ver, olha, o mar tá lá atrás e aqui tá tudo seco. Mas tem água, então eu acho que amanhã, talvez a hora que a gente acordar, ou até no final da tarde, a água deve vir até aqui, né? Eu acho que a água vai até lá na frente, ó. Tá vendo tudo molhado ali, né? Ali, ó. É, sobe muito. Ela sobe até lá na frente, por isso tá desbarrancando. O mar deve ter chegado ali, ó, já. É, detonou, ó. Não podia vir aqui porque tá caindo esse barranco ali, ó, aquela encosta.
Might be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laugh. Ela tá pra tomar um banho aí, tá na piscininha aí. Vamos entrar na água? Coloca o biquíni lá. Se entrar na água, você vai parar lá no PQP. Deve ter areia movediça, né? São mini dunas, pra você sair se acostumando com as dunas do Saara. É. Each day counts. I didn't love you anyhow. This bird must learn to fly. A natureza é uma coisa louca, né? Pra vocês verem, o mar aqui. As ondas estão bem altas e bem fortes vindo do mar pra terra. Só que isso aqui, provavelmente, há umas 10 horas atrás, estava muito pior. Provavelmente a água estava vindo para cá. Porque agora o vento, ó, tá aqui de trás, ó. Então, a onda vem, o vento empurra a onda, por isso faz esse splash branco de água. E já deve estar começando a baixar elas. Mas mesmo assim, lá atrás, olha o tamanho daquilo lá. Impressionante, né? A gente nunca pegou umas ondas assim perto da Joy. A não ser uma vez perto de Valência, lembra, Cru? Nós fomos tirar o mastro da Joy e o tempo estava muito ruim. E a gente nem se ligou na época que poderia estar com ondulação para entrar na marina de Valência. Daí nós saímos numa marina que estava, acho que 2 quilômetros, 2 milhas mais ou menos. E aí quando a gente começou a sair para o mar, tinha umas ondas assim. Nós voltamos rapidinho para a marina que nós estávamos e abortamos a missão. O negócio desse, vira o barco! Olha a velocidade que sobe a maré aqui. Porque aqui a gente estava caminhando em cima daquelas dunas bem pequenininhas. Faz o que? Uma meia hora. A gente foi caminhar pro outro lado e voltou. Agora já tá cheio de água, já tá subindo a maré. Nossa, você acha que o mar subiu? Olha! Meu Deus! Olha o muro das casas! Nós caminhamos tudo ali, ó. Caracoles, não imaginava que subia tanto assim. Depois de 2, 3 dias nesse camping, nós decidimos pegar o Kong e ir até Les Sables d'Olonne para ver a Kremer chegando. A Kremer é uma das competidoras do Vendée Globe e ela chegou, acho que tem uns 5 dias atrás. Ela foi até a linha de chegada, daí ela deu a volta e ela veio para uma outra marina que é logo aqui embaixo de onde nós estamos, mais ao sul, chama La Rochelle. Porque para entrar em Les Sables você tem que passar por um canal. E o canal estava horrível por causa do tempo ruim. Então ela e um outro competidor chegaram nos piores dias que teve aqui da tempestade Hermínia. A história da Kremer é muito legal. É o segundo Vendée Globe dela. É uma mulher velejando sozinha ao redor do mundo. Solo, só ela e Deus. E ela teve vários problemas no barco dela. Falou que teve uma hora que ela já começou a ter alucinações e tão exausta que ela tava. Mas deu tudo certo, ela conseguiu chegar. E hoje ela vai fazer a entrada dela no canal. Todos os competidores do Vendée Globe, eles são recebidos ali como heróis. Porque na França a cultura da vela é muito forte. E esses campos aqui demoram um século para colocar água. A gente tem aqui 400 litros, né, de água e eu mudei a mangueira para colocar ela aqui bem embaixo da onde eu abasteço, porque daí fica mais fácil toda vez que eu vou colocar água. Tá demorando aí uns 20 minutos, 25 minutos, quase meia hora, né, para encher aí esses tanques. É muito devagar mesmo essa torneira. E o Kong funciona bem melhor quando ele está aquecido. Então, enquanto eu coloco a água, eu deixo o Kong ligado aqui para ir aquecendo os motores, porque assim
Quando a gente sair, ele tá bem aquecido e funciona muito melhor os motores. Nossa, agora nós estamos passando aqui na região onde nós viemos comprar todas as coisas da Joy. Ó, tem lojas, aqui tem um mercado gigantesco, Leclerc, tem esse búfalo que nós comemos aqui, ó. Nossa, que nostalgia. A galera aqui é meio folgada no trânsito, ó. A faixa já tá terminando aqui e eles ficam vindo ali, ó, do lado, ó, tentando entrar na nossa frente. Já entrou, tipo, uns 10 aqui na frente, folgados. Os reviews desse camping eram assim: o lugar não é nada demais, não é bonito, mas é perto do Vendeglobe. E você tem que pagar, acho que num terminal é 8 euros para você ficar ali. E daí um cara falou assim: não venham aqui. Fui recebido por um tipo muito estranho, com um cachorro muito bravo. Daí eu olhei o lugar, não me senti confortável, peguei e fui embora. Tinha uma energia muito ruim no lugar. E o que eu e o Duda estamos fazendo? Indo no camping que tinha um monte de reviews ruins. Mas a gente tá torcendo que todo mundo tenha lido os reviews ruins e tenha pensado igual eu estava pensando: não vamos lá porque deve ser ruim e não vai vir ninguém. Então a gente vai chegar ali e o camping vai estar vazio só para nós. Meio-dia e às 3h15 chega a Cremera ali no canal. Então vai dar super tempo da gente parar o Kong, comer alguma coisa e já vir caminhando aqui. E também tem o lugar aqui de onde nós pegamos a Joy, da Lagoon Catamarãs. A gente consegue ver todos os barcos que estão sendo fabricados ali. Vocês acham que tá cheio o negócio? Olha o tanto de motorhomes parados nesse estacionamento aqui. Que nem é um estacionamento para dormir, né? É só para ir no evento. Ixi, Maria, aparentemente não vai dar pra nós hoje, não. Nós achamos um estacionamento aqui do lado do camping que já tem 3 motorhomes parados. Não tem nada falando que pode parar aqui, mas tem um portão ali na frente e tinha umas pedras, então eles afastaram as pedras que os carros passam. A gente vai parar aqui e vai se fingir de morto pra ver o que acontece. Dá um tempinho pra ver se dá pra ficar aqui, se ninguém expulsa nós daqui. Talvez o estacionamento do tio mal-humorado com o cachorro bravo seja esse. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir ir ali ver a vila do Vendeglobe. É isso aí, deu certo. Bom, aparentemente não vamos ser expulsos daqui, porque começou a encher de motorhome aqui do nosso lado, ó. Então, e se tiver que guinchar, vai ter que guinchar todo mundo. Nós vamos deixar o Kong aqui. Duda já colocou todas as câmeras de segurança pra gente ficar de olho, né? Porque como é um lugar que não é pago, não tem câmeras, então pode ter ladrões, né? Geralmente nessas cidades que são um pouquinho maiores aqui na França, tem os Lupins da vida, né? Então a gente sempre tem que ficar muito bem atento. A gente tá indo lá para a vila da Vendeglobe agora. Vamos passar na frente da Lagoon ali, onde os barcos são montados. E é isso. O dia tá lindo aqui hoje, o solzão azul. Onde nós estávamos estava meio fechado o tempo, estava feio, saiu cara de chuva. Aqui tá lindo, o dia contribuiu hoje para o nosso passeio, que vai ser muito legal. Olha só, nós voltamos exatamente de onde nós pegamos a Joy pela primeira vez aqui. A empresa da Lagoon, acho que é ali no canto que eles montam os barcos. E para vocês verem como eu não tinha noção nenhuma das coisas. Eu nem reparava que a maré que também subia e descia muito. Agora acho que é maré baixa, dá pra ver. Os barcos estão bem lá embaixo. Aqui ó, a entrada da marina, 1 hora atrás ela totalmente seca, a água já tá entrando. Mas mesmo assim, tem vários barcos que ainda estão na areia, porque a maré tá mega baixa. Só a parte do meio mesmo desse pontão que fica com água na maré baixa total, porque dragaram aqui, né? Provavelmente a Joy também ficou assim. Ela sobe e desce muito aqui. Muito. E essa rampa aqui é a rampa onde o pessoal da Lagoon desce os barcos para colocar na água. Ele vem num caminhão aqui pela estrada, depois eles usam essa rampa para colocar o barco para levar ali para aquele outro pontão que fica ali. Nossa, mas muito legal, depois de 4 anos, né, voltar aqui. Engraçado que eu tive meio que um apagão, assim, das coisas. Eu não consigo lembrar muito bem como que era. Agora a gente vai entrar na vila. Na vila do Vendeglobe. Não pesquisei nada de como faz para entrar. Será que a gente consegue? Não sei, vamos ver. Quando você entra aqui dentro da vila, tem um lugar que você começa a passar que tem
falando que é a 10ª edição. E aqui atrás tem os vencedores e tem a quantidade de dias que eles fizeram a Van de Gogh. Então, em 89, 90, ele levou 109 dias. E o que ganhou o primeiro lugar agora do ano de 2025, se não me engano, ele fez em 68 dias. Para você ver como evolui, né, os barcos, o jeito que eles projetam o barco, a vela, os instrumentos para você velejar. Então eles conseguiram fazer, tipo, ele bateu um recorde esse ano. Foi muito rápido que ele deu a volta ao mundo. Todos os velejadores, falando um pouquinho deles, falando do barco. E essa semana o Arnold, ele teve um problema no barco dele que ele perdeu o mastro, então ele tá fora da competição, coitado. Ficou muito triste. Tava quase chegando aqui, faltava acho que 1000 milhas só. O legal aqui da Van de Globe é que você consegue vir aqui, ó, e andar do ladinho dos barcos que já chegaram. O Duda tava falando aqui que esse lugar dá frio na barriga dele. O maior frio na barriga que eu acho que eu já tive na vida foi quando eu saí com a Joy, há mais ou menos 4 anos atrás, nesse canalzinho bem aqui na frente. Foi o dia que eu tomei muito água com açúcar na minha vida, foi ou não foi? Nossa, que dia foi doido. Mas estava um dia lindo, né, de sol, não tinha muito vento. Mas imagina como foi o coraçãozinho do Duda saindo a primeira vez com a Joy, porque fazia um tempinho que ele não velejava. Desde que ele vendeu o 42, comprou o 46. Então, era... Não, e fora isso, é uma mega responsabilidade, né? Fazia 2, 3 anos que eu não velejava e a gente ia cruzar a Bay of Biscay, que é essa baía que fica aqui na frente, que é mega perigosa, é super famosa pelos altos ventos e ondas, mas deu tudo certo. E se você não assistiu esse episódio ainda, ó, vou deixar aqui pra você ver só, eu passando aquele mega perrengue. Coração, ó, tá 1000. E frio na barriga da minha vida. Eu tava falando que eu acho que ele suou mais que os caras que deram a volta ao mundo aqui, né? Ah, com certeza. Ó, esse é o barco do Sebastian, que ele ficou em 3º lugar. O barco é muito grande, esse negócio. É muito bonito. Cada barco desses é regra, todos têm que ter o mesmo tamanho. Então eles têm 18 metros e 30. É bem grande, é muito grande. E anda muito esses barcos aqui, na média tipo de 27 nós, né, eles alcançam. É muito rápido, eles têm tipo um foil do lado, que ajuda a andar mais rápido ainda. Pra vocês terem uma ideia, eu já acho a Joy grande, ela tem 14 metros, então esse é muito maior. Uma pessoa fazer isso tudo sozinha. Não, esses caras realmente são diferenciados do resto das outras pessoas, inclusive eu. Ó, aqui dá pra ver exatamente o pontão que nós ficamos com a Joy e saímos. Estão vendo aquele último barco lá na frente? E nós ficamos bem lá. Esse é um dos barcos que eu acho mais bonitos, ó. É o Coyote, ele é todo pretão, ó. Tem diferença da cor do mar, daqui dessa parte do Atlântico pro Mediterrâneo. O Mediterrâneo é tudo azulzinho, raramente você vai ver a cor dessa água aqui, ó. Que é bem escura. Olha, faz pouco tempo o barco aqui, ó, está cheio de musgo, algas, olha. Eu lembro quando a Joy ficou aqui, ela também ficou com o casco muito sujo por causa da água. Então, para você ver a chegada do barco, tem 2 opções aqui. A primeira é ficar ali onde nós estávamos, que é no pontão, que é um lugar que todo mundo fica olhando. Ou então ir lá na entrada do canal, que é onde nós saímos com a Joy, e que a maioria das pessoas está fazendo também. Eu lembro que nós andamos muito nessa ruazinha aqui, ó. É cheia de lojas de produtos náuticos. E o Duda, ele ficava enlouquecido, comprando tudo. Sabe, mulher quando para numa loja de bolsas ou de sapatos? Então, homens velejadores são assim. Mas nessas lojas aqui, ó, de produtos náuticos, eles entram, eles ficam 5 horas ali, eles esquecem do mundo, só olhando coisa de barco. Mulheres e velejadores me entenderão. Ó, tá aproximando o horário dela entrar, aí todo mundo dos barcos, ó, começa a ir lá pra fora pra encontrar ela e entrar junto.
Ai, foi uma experiência muito legal, né? Nossa, Ver demais. eles chegando ali. É emocionante. Olha o jeito que os caras param aqui na frente para ter lugar para todo mundo. Filhinha indiana. Ainda bem que o Kong é grande, né? Você consegue ver ele de longe. Olha só, hoje a gente está aqui na área dos caçadores, ó. Tá vendo que as caras de laranja? Eles usam essa roupa aqui para serem vistos no meio do mato.